Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário da Supervisão de Formação Cultural, uma prática de diálogo transversal e formativo entre os nossos programas que estão presentes por toda a cidade. Com 40 anos de história, a Escola Municipal de Iniciação Artística iniciou a sua expansão ano passado e hoje já conta com as unidades do Jabaquara, Chácara do Jockey, Brasilândia e com mais 3 unidades a caminho. São mais de 12 milhões de reais de investimentos só neste ano e mais de 1.800 crianças contempladas nesses territórios. O programa vocacional completou 20 anos de transformação artística na cidade de São Paulo. E só neste ano já foram mais de 5 milhões de reais investidos em recursos e mais de 4.000 vagas disponibilizadas. E as inscrições continuam abertas ao longo do ano. Já o programa de iniciação artística PIA contemplou mais de 5.000 pequenos a partir dos 6 anos de idade só em 2023. Junto com o PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, direcionado para crianças a partir dos primeiros meses de vida, vem fomentando os primeiros passos das crianças da cidade rumo à formação cultural humanizada e diversa. Os dois juntos somam mais de 10 milhões de reais em investimentos só neste ano. É a SMC pensando cada vez mais na formação dos pequenos cidadãos. E o que dizer do programa Jovem Monitor Cultural, hein? Em seus 14 anos de história, esse programa já mudou a vida de muita gente. Distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, o PJMC já garantiu a formação de mais de 330 jovens entre 2022 e 2023. E conta com mais de 10 milhões de reais em recursos investidos para garantir a continuidade dessa formação plural no campo da cultura, que é tão importante para as juventudes. E falando em juventudes, o Rede da Hora chegou ano passado e já tem história para contar. O mais novo programa da formação cultural já tem mais de 10 milhões de reais em recursos investidos e 2 estúdios containers inaugurados e super equipados para formações no eixo de som, imagem e audiovisual. E o terceiro polo está previsto para ser inaugurado ainda em 2023. Só nesses 2 semestres já foram abertas mais de 2.000 vagas para alavancar a economia criativa das juventudes periféricas e potências da nossa cidade. Esses programas são tudo, né? São 525 artistas educadores contratados e atuando em todo o território, trabalhando pela cultura da cidade. Então não se esqueça de acompanhar os nossos programas nas redes sociais e ficar sempre por dentro das novidades dessas formações que transformam tanto a nossa cidade. Um bom seminário para você! Mais alto, por favor, gente. Eu quero ouvir. Realmente, viu? É muito difícil, tem que ficar, né, lembrando vocês toda hora. Pessoal, estamos voltando para a nossa segunda mesa do nosso 4º dia de seminário. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição, como eu fiz na primeira parte. Meu nome é Gustav Colbert, sou uma mulher trans, preta. Estou usando um cabelo longo, rosa, com a raiz roxa escura. Estou usando um vestido longo, estilo kimono, roxo, com uma faixa na cintura da mesma cor. Estou com uma bota de cano longo preta. Não estou mais de colar. Estou com uma pulseira de pérolas com uma bolinha azul no meio. E atrás de mim temos um telão escrito Seminário da Supervisão de Formação Cultural 2023, com datas de 24/7 a 28/7. Nós temos uma imagem de uma pessoa preta, com as cores pretas, preta e roxo. Embaixo nós temos os logos dos programas: EMIA, Vocacional, PIA, PIAPI, PJMC, Rede da Hora e os logos de São Paulo, Secretaria de Cultura. Nós temos também, ao lado do telão, 2 canhões de luz, um canhão de luz roxa e um canhão de luz verde. Aqui à frente nós temos 3 cadeiras ao centro do palco, de cores verde, um verde claro. Temos 2 banquinhos pretos, em cima desses banquinhos tem 4 copos de água e 2 microfones, um em cada banquinho. Pessoal, a primeira mesa foi tudo, foi babado, foi chique show. Essa segunda mesa vai ser mais babada ainda, vai ser tudo.
O pessoal da EMEA pediu para avisar e se desculpar antecipadamente, porque os programas continuam acontecendo. Então, hoje tem equipes que têm reunião, tem outras funções para cumprir referente aos programas. Então, o pessoal da EMEA vai sair um pouquinho mais cedo do que Eles vão precisar sair um pouco mais cedo para poder seguir para os compromissos que eles têm. Então, eles já se desculpam antecipadamente. Eu não estou brava com vocês, porque vocês vão sair antes. Tá tudo muito certo. Aquelas. Vamos seguindo para a mesa, sem mais delongas. Nossa mesa 2. Escritas, imaginário e resistências. Construindo novas narrativas LGBTQIAPN+. Refletindo a atuação e produção escrita de novos artistas e vozes LGBTQIAPN+, o convite da mesa e debate é olhar para as narrativas de resistências que transformam o imaginário e cultura na atualidade. Como novas narrativas LGBTQIAPN+, contribuem para a luta e relações de criação e resistências, contribuindo também para conquistas políticas, sociais e visibilidades. Como mediação, nós temos Rafael Guerchi, falei certo? Rafael, pode vir. Rafael é poeta, ator e diretor artístico no coletivo A Inacabada Companhia. É autor e diretor dos espetáculos LGBTs Meninos Também Amam, Homorgias Poéticas, Manifesto Bicha Preta e Sobre os Amores da Terra. Professor de literatura na rede estadual de ensino e atua como agente de formação no programa Jovem Monitor Cultural. Olha o currículo, Rafael! De convidados na mesa, nós temos essas pessoas maravilhosas que eu admiro muito. Aqui, ó, o parecer pessoal da mesa de cerimônia. Júpiter e Maria Clara, podem vir ao palco. Fiquem à vontade, gente. O tempo é de vocês, a mesa é de vocês. Abalem. Gente, boa tarde a todas, todos e todos. Embora eu seja uma pessoa da cena, eu tenho uma certa dificuldade em usar microfone. Então, estou um pouco nervoso, vou tentar relaxar. Vou começar minha autodescrição, mas eu também vou precisar fazer em pé para me ver, para me observar. Eu estou com uma calça... Bom, sou Rafael Guerchi, homem gay, negro, de pele não retinta, né, pele clara. Eu estou com o cabelo crespo, né, black, com uma calça cinza, com uma camisa bege e um tênis colorido, rosa e verde. Tá? Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar aqui nessa mesa. E ser aqui nesse palco, assim, que é um palco que eu tenho uma história. Quando eu era jovem monitor, lá em 2016, e não existia aquilo que a gente chama hoje de PIAC, aqui nesse espaço, no Centro Lido, tinha uma gestora muito importante na nossa formação, que nos deu um espaço para a gente pensar uma semana de cultura produzida por nós, jovens monitores. Naquele momento eu tinha recém saído da SP Escola de Teatro e feito um trabalho que era uma tentativa de responder àquela época. Eu sou de uma época, talvez eu sou aqui o mais velho da mesa, em que as questões de representatividade elas estavam começando a aparecer. Então, quando eu comecei a fazer teatro, era muito comum que atores héteros representassem os dramas gays, e sempre era aquele drama onde pessoas gays, LGBTs estavam morrendo, enfim. E a minha geração é uma geração que começa a colocar em questão tudo isso. Primeiramente, por que não somos nós que estamos lá em cena, falando das nossas vivências e das nossas questões? Eu tive a oportunidade de ser contemporâneo, né, de estudar na mesma escola, no mesmo momento, com a Linda Quebrada e com a Lineker. Então, nós somos contemporâneos da Escola Livre de Teatro. E nós somos uma geração que acreditamos que aquele era o momento da gente começar a tentar transformar essas narrativas. E na minha passagem aqui, eu tive a oportunidade, então, de trazer um trabalho, como eu disse que eu tinha acabado de fazer, que era o Meninos Também Amam, e esse espetáculo mobilizou uma fila lá fora com quase 1000 jovens.
A gente tinha uma dificuldade de trazer jovens naquele momento e a gente começou a ver naquele instante jovens vindos da periferia, LGBTs, assistir o espetáculo que hoje tem 10 anos. Ele é o espetáculo LGBT que mais tempo está em cartaz aqui no Brasil e no mundo. Então, por isso que eu estou feliz e estou grato de estar aqui revisitando esse palco mais uma vez. Bom, vou pensar aqui numa pergunta norteadora para a gente começar a nossa conversa. Eu tenho refletido muito, talvez por conta da idade, um pouco da nossa história. Eu acho sempre importante, nos lugares que a gente puder ter esses encontros, que a gente possa, de alguma forma, ressaltar os lugares de onde nós viemos e as histórias e as pessoas que nos influenciaram para estar onde a gente está hoje. Eu acho muito importante isso, porque muitas das que vieram antes de nós, infelizmente, estão perdendo, né, esse espaço na nossa memória. Eu acho importante que a gente, nesses lugares de conversa, coloque cada vez mais quem são esses personagens, pessoas, figuras da cena LGBT que nos inspiraram, que nos transformaram e que nos fazem estar aqui hoje, dando continuidade às suas lutas. Então, pensando nisso e já abrindo aqui a roda, porque o nosso tempo é curto, eu queria convidar a Júpiter e a Maria Clara um pouco para pensar a partir dessa pergunta, dessas histórias, de tudo aquilo que vem antes de nós e que nos faz estar hoje, e compartilhar também um pouco das suas trajetórias. Pode ser? Pode. Então, o microfone sabotando o MC. Boa tarde, eu sou o Júpiter, vou ficar de pé também, né? Fazer a audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, gorda maior, né? Tenho sardas pelo corpo todo, mas principalmente no rosto. Tenho cabelo curto, castanho escuro. Estou usando um boné branco com a bandeira não binária, com as cores da bandeira não binária. Estou usando uma bermuda que vai pouco para depois do joelho, uma bermuda preta, uma camiseta roxa e um tênis preto e branco. Acho que deu para descrever um pouco, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui. Comecei a fazer rap com 12 anos de idade, mas eu acho que eu escrevo poesia e histórias desde o momento que eu comecei a escrever. Então, acho que foi com 6, 7 anos, eu já estava começando a escrever algumas coisas, né? Falar de algumas coisas. E aí, com 12 anos, eu comecei a escrever rap, porque era aquilo que mais se aproximava de mim, assim. Conversava mais comigo, né? Depois disso aí, eu entrei em alguns grupos de rap, e em 2019 eu lancei meu primeiro... Não, foi 2019 não, 2019 é aqui agora, gente. Foi antes, foi bem antes. Mas assim, em 2014... Aí, peguei. 2014... só para complementar, eu sou uma pessoa com TDAH, né? Então, pode ser que algumas coisas se embaralhem no caminho. Mas tudo bem, a gente pega o fio da meada de novo. Então, eu lancei um disco em 2014, chamado Essência. Depois lancei outro em 2015, Arte da Refutação. Em 2016, eu lancei um disco com a Sara Donato, que é uma MC de São Carlos, de um grupo de rap chamado Rap Plus Size, que é uma junção minha e dela, né? Opa! Da hora. A gente começou a fazer uma dupla, né? Era para ser só um disco colaborativo, de repente virou uma dupla, e a gente começou a correr o Brasil aí fazendo música. E em 2018 para 2019, eu comecei a me entender uma pessoa trans não binária, né? Então, fui começando a entender o que era esse corpo no mundo, o que era essa dissidência de gênero, que já me acometia desde sempre, e comecei a falar sobre isso. Ano passado, eu lancei meu último álbum, chamado RG, e conta um pouco dessa minha trajetória em busca da minha identidade, da minha música, da minha espiritualidade também, que eu sou da Umbanda. Então, assim, muita coisa, né, para ser falada. Mas também no campo da escrita, em 2021, eu lancei um e-book, né, para não falar livro, né, porque livro eu vejo como uma coisa mais física, mais pegável.
O e-book está lá no meu perfil também para download, chama Escrevivência Não Binária, que eu conto um pouco da minha experiência de me ver uma pessoa não binária dentro de um corpo gordo também, de fazer essa correlação entre a vivência de um corpo gordo e a de um corpo trans, né? Que, além de tudo, eu também sou uma pessoa transmasculina. Ixi, eu sou bastante coisa. Mas é isso aí, gente. Obrigado. E para falar da pergunta, né? Como eu falei, né? TDAH, né, gente? Sobre as nossas narrativas, eu acho, né? Eu acho que quem tem que falar é a gente, para começo de conversa. Porque é importante que a gente tenha documentado, né, na academia, por exemplo, muito das nossas estatísticas, né? Eu acho que quando pessoas cisgêneras fazem estudos sobre pessoas trans, ou pessoas heterossexuais fazem estudos sobre LGBT, né? Rola uma observação de fora, né? E talvez essa observação seja rasa, não complemente tudo, né? E outra também, muitas vezes a gente vira objeto de pesquisa e não tem o retorno dessa pesquisa. Então, quando a gente mostra que existem muitas pessoas transvestigênero, pessoas LGBTQIAPN+, no geral, produzindo, né, escrita, produzindo conteúdo de diversas maneiras, esse conteúdo ele precisa romper a bolha. É muito disso que eu acredito, assim. Eu acho que dá para a gente conversar mais, falar sobre isso de várias maneiras. Eu quero ouvir também a Maria Clara. Então, é isso. Vê se o outro eu pego em algum momento, que é bom ter dois. Somebody help. Aquelas. Oi, pessoal. Para mim é um pouco difícil essa luz, porque eu não consigo ver direito quem está ali no público. Então, vou falar, obrigada. Vou tentar ao máximo olhar para vocês, embora esteja bem forte. Boa tarde, peço licença para chegar aqui. Me chamo Maria Clara Araújo. Eu sou uma travesti negra de pele clara, estou usando uma bota preta, um vestido preto com uma sobreposição de cor areia, com um cinto preto, meu cabelo é cacheado, um castanho médio para o escuro. Estou usando 2 braceletes em cada lado do braço, anéis e pequenas argolas. Eu sou natural de Recife, eu sou pernambucana, mas estou radicada aqui em São Paulo faz 4 anos, sobrevivendo a São Paulo de alguma maneira. Sou pedagoga de formação, sou formada em pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas originalmente eu fui aluna de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu entro na pedagogia da UFPE em 2015 e naquele momento eu fui a primeira travesti aprovada no curso de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Mais do que isso é um debate contínuo, né, de nós que somos as primeiras deputadas, primeiras estudantes de pós-graduação, sempre recorremos a esse lugar, que obviamente tem um tom de comemoração, porque isso quer dizer que estamos adentrando esses espaços, mas existe aí um entendimento coletivo que o primeiro homem trans, a primeira travesti negra, isso, acima de tudo, é uma denúncia, né? A Universidade Federal de Pernambuco, o seu centro de educação é conhecido nacionalmente como a Casa de Paulo Freire, uma vez que tem uma cátedra Paulo Freire na UFPE, e embora este centro estivesse discutindo há décadas sobre relações de poder, desigualdades, condições de pessoas oprimidas, demorou até 2015 para que uma travesti adentrasse o Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco como estudante de graduação em pedagogia. Como o Júpiter falou, não mais limitada, restringida, circunscrita apenas a essa posição precária de objeto de estudo, né? Mas sim como um sujeito criticamente capaz de produzir conhecimento científico. Então, a minha aprovação na UFPE, eu não sei se algumas pessoas aqui lembram dessa publicação, naquele momento o Facebook era relevante,
E eu tirei uma foto que foi muito simbólica. Em Recife a gente tem um ritual de passagem no vestibular, que meninas, bem binário, meninas raspam a sobrancelha, meninos raspam o cabelo. E eu tiro uma foto com a minha mãe raspando a minha sobrancelha, num ato mesmo de registrar aquele momento, e eu escrevo um manifesto que se chamou à época Meu Manifesto pela Igualdade, sobre ser travesti e ter sido aprovado em uma universidade federal. E aquele manifesto, ele rodou o Brasil. Ele rodou o Brasil, ele foi muito compartilhado no Facebook. Eu dei entrevistas aos programas, né, de Recife, ainda morava lá naquele momento. E naquele momento em específico da minha aprovação, cabe pontuar, não faz muito tempo, foi 2015, mas as coisas, a gente, sobretudo novas gerações, eu já fui essa geração, eu não sou mais essa geração, alguns de vocês são essa geração, a gente tem uma preconcepção de que as coisas elas já estão dadas. E naquele momento, a discussão sobre nome social, embora seja 2015, está logo ali, essa discussão não estava dada. Não tinha nome social na UFPE. E eu fui uma travesti que me afirmei enquanto travesti aos 16 anos de idade, ainda na rede estadual de Pernambuco, no terceiro ano do ensino médio. E quando eu me afirmei Maria Clara, no terceiro ano do ensino médio, eu vivi diversas situações de violência transfóbica institucional, que não... Aquelas violências que eram perpetradas pela gestão escolar, daquela escola, né, elas, em suma, colocavam ali que as minhas demandas educacionais, como nome social, banheiro por identidade de gênero, não eram reconhecidas como demandas educacionais legítimas. Então, quando eu entro na UFPE, tenho consciência que eu vou ter aula de segunda a sexta, às vezes 2 turnos, e eu vou ser reiteradamente tratada no masculino e por um nome com o qual eu não me identifico, eu tenho, né, a certeza de que não vai haver permanência, que houve a entrada, com muito custo, mas que a permanência desta maneira não vai acontecer. Então, o manifesto, mais do que um ato de celebração individual, como falei, de, olha, passei na UFPE, foi uma denúncia porque foi um texto, apesar de ter sido publicado em uma rede social, mas eu sou de um momento também que o transfeminismo surge a partir da internet, né, que fez com que a Universidade Federal de Pernambuco e seu então reitor Anísio Brasileiro fossem publicamente constrangidos, e algo que estava sendo discutido de maneira extremamente morosa, em questões de dias... Olha o silenciamento. Em questão de dias, a política de nome social foi publicada, né? Então, acho que pegando um gancho aqui do que a gente está começando a conversar, Rafael e Júpiter, eu faço parte, eu acredito, eu entendo desta maneira, né? Eu faço parte enquanto uma travesti negra que optou por disputar a produção de conhecimento científico, mestranda em educação, que sou na Universidade de São Paulo. Esta disputa tem a ver com justamente tensionar determinadas imagens que foram cristalizadas, estereótipos que foram cristalizados, preconcepções que foram cristalizadas em relação à população de travestis e transexuais, né? Eu, no ano passado, publiquei... Eu até acho que perdi completamente isso de vista, porque esse livro poderia estar hoje para vender aqui para vocês. Mas no ano passado eu publiquei Pedagogias das Travestilidades pela Civilização Brasileira, que é uma das maiores editoras do país, uma das mais renomadas editoras de publicações de ciências sociais. E neste livro, justamente, eu estou discutindo sobre a história do movimento de travestis e mulheres transexuais, aproximadamente da década de 70, a partir da ditadura militar, até a atualidade, que chegamos às universidades e ao parlamento. E veja só, uma vez que a nossa mesa é sobre escrita, memória, resistências, né? Até o ano de 2022, a gente não tinha um livro que sistematizava, que contava a história do movimento de travestis e mulheres transexuais. Então, fica muito visível, e isso eu até comentei numa palestra que eu fiz, na verdade, no lançamento do livro em Recife, que eu fiz há 2 semanas atrás, em dezembro, e depois eu já fecho com essa
essa fala. Em dezembro, eu apresentei parte da pesquisa deste livro em Harvard, lá nos Estados Unidos, e a gente teve um problema de tradução. Porque o título do trabalho era afirmando, desocultando inexistências, afirmando visibilidades. Mas, em inglês, não existe essa palavra inexistência. O que existe em inglês é non-existence, que seria algo como não existência. E daí eu tive toda uma conversa com a minha professora de inglês, que eu não queria que inexistência fosse traduzido para não existência, porque para mim eram duas coisas diferentes. Para mim, o fato de o manifesto, por exemplo, que abre o livro, né, ter rodado tanto, de tantas pessoas cisgêneras terem, né, tido aquele momento do, nossa, uma travesti entrando numa universidade federal. Isso, para mim, não é apenas sobre não existir em um determinado espaço. De eu olhar aqui na galeria Olido e dizer, não tem nenhuma travesti aqui. Na minha compreensão, isso é não existência. Inexistência, para mim, é algo mais profundo do que apenas dizer, olha, a gente não está aqui e a gente está ali. Para mim, inexistência é uma produção ativa da impossibilidade de pessoas como eu estarem em determinados espaços. Então, quando eu entro na UFPE e tem toda aquela discussão em Pernambuco, a nível social, sobre, nossa, uma travesti numa universidade federal, hoje, para a gente, em 2023, isso está mais naturalizado. Mas em 2015, para muitas pessoas, a produção dessa inexistência estava tão latente que era como se fosse um oxímoro. Travesti e universidade são duas palavras, duas imagens que não conseguem serem combinadas. A pessoa não consegue raciocinar, conceber aquela imagem. Então, eu acho que a nossa presença nesses espaços, a nossa produção científica sendo publicada, a nossa contribuição, porque vejam só, Pedagogias é o meu TCC. Conversando com uma grande amiga, já doutora, professora universitária, ela fez assim, Maria Clara, como que você conseguiu publicar seu TCC? Porque a gente não está conseguindo publicar nem tese. Aquela conversa que a gente teve sobre a dificuldade de encontrar editoras que publiquem nossos livros. E o livro é muito bom, mas eu acho que este livro, ele se insere em um momento histórico mais amplo. Um momento histórico em que Erika Hilton está na Câmara Federal, que Linda Quebrada entra na TV aberta, em diferentes espaços. Eu acho que o Brasil, a despeito do próprio Brasil, como fala J. Mombassa, ele está sendo inquirido, o Brasil está sendo inquirido a reconhecer a contribuição ativa, a contribuição pensante que a população de travestis e transexuais tem para esse país, apesar dele. Por que vocês me chamaram aqui, só para eu saber? Por que vocês me chamaram aqui? Estava ótimo. Eu só vou pegar carona aqui nas coisas que vocês trouxeram. Essa transformação dos últimos tempos, assim, né? Então, há 10 anos, muito provavelmente essa mesa não aconteceria num espaço como esse, né? E eu acho importante ressaltar isso, o quanto a própria cultura, esses espaços institucionais vão se transformando, né? Hoje, é muito comum a gente ouvir falar que é crime a homofobia, é crime a transfobia, é crime a LGBTfobia. Mas a gente precisa destacar algumas informações. Não existe nenhuma lei específica que foi criada pelo Legislativo e foi votada pelo Legislativo. Não sei se vocês sabem, a lei que se utiliza para criminalizar a LGBTfobia é a lei do racismo. Me pergunto, vocês conhecem aqui pessoas que estão presas por terem praticado racismo? Neste ano apenas, agora, né, com o novo governo, que injúria racial ganha a mesma penalidade que o racismo. O racismo é um crime inafiançável, mas ninguém aqui conhece alguém que foi preso e está preso por racismo. Por que é importante esta mesa e as pessoas que aqui estão? Porque somos nós e são as nossas vozes e as nossas representatividades que vão transformando a sociedade brasileira. Que, pasme, embora o discurso hoje seja um discurso muito acolhedor,
né, das pessoas trans, das pessoas LGBTs, a gente sabe que esse país ainda é o país que mais mata pessoas trans, pessoas gays, pessoas LGBTs. Achei interessante que a gente chegou aqui hoje, e vamos sentar aqui, e o Júpiter não conseguiu encontrar um lugar para se sentar e ficar confortável. Aí fiquei pensando o quanto, né, esses lugares que nós estamos, eles ainda precisam se transformar no sentido de não só nos enxergar, porque a gente não quer só ser visto, a gente quer ocupar esses lugares, né? A gente quer ter um espaço para poder sentar num lugar como esse. Dito isto, e devolvendo aqui um pouco para a conversa, eu queria perguntar para você, Maria Clara, quais os desafios que você vivenciou e vivencia dentro da academia, né? Embora a gente saiba que existam muitas pessoas, cada vez mais pessoas trans ocupando esse espaço, mas não me parece que a academia ainda é um lugar muito acolhedor. Então, quais os desafios que você encontra, né, estando na academia, produzindo na academia? E Júpiter, trazendo para você também uma questão, como você percebe que a música que você compõe, que o rap que você compõe, tem ocupado lugares que antes eram negados para você? E quais as transformações, né, que essa sua construção, que essa sua resistência tem mobilizado nessa nova geração, que você percebe? Tá. É interessante, assim, uma vez, eu fui dar uma entrevista, a pessoa que era a pessoa jornalista era, inclusive, acho que uma pessoa trans não binária, assim. E era sobre justamente pessoas trans na universidade. E a pessoa me fez a pergunta da seguinte maneira, tipo, primeira pergunta da entrevista: como foi para você viver situações de violência na universidade? Vejam só, eu nem tinha começado, digamos, a discorrer sobre a minha experiência. E a pergunta já tinha já tinha ali uma afirmação, que eu tinha vivenciado violências na universidade. E não é uma mentira, né? Que, óbvio, a minha entrada na universidade nesse caso na Universidade Federal de Pernambuco, ela já se inicia, né? A minha entrada na universidade já se defronta com uma inexistência institucional da nossa presença enquanto coletivo, o que se conforma como uma violência. Mas eu faço uma fala um pouco diferente sobre a universidade, e eu sempre faço questão de pontuar que esta é minha experiência pessoal. Então, tem meninas trans, tem outras pessoas trans, pessoas negras cisgêneras, que têm outras experiências nas suas universidades. Porque a gente fala de maneira universal a universidade. Curso de pedagogia é uma coisa, curso de letras é outra coisa. Curso de sociologia, de medicina, de odontologia, cada curso tem suas especificidades, seu público predominante, suas adversidades que estão ali correndo, né? Mas eu vou dizer, Rafael, que eu tive um privilégio muito grande, eu agradeço muito aos meus orixás por isso, porque eu tive um privilégio muito grande de ter tido este encontro na minha vida com a universidade. Porque, como eu falei, né, eu me assumi Maria Clara muito cedo, né, em um contexto, enfim, que tinha ali uma certa precariedade, e a universidade ela não estava colocada para mim enquanto uma possibilidade, né. Tem um documentário, vocês até conseguem achar esse documentário na internet, o nome desse documentário é Transparência, que é um documentário, uma entrevista que eu dei para um amigo lá de Recife. Eu tinha 17 anos na época, e eu falo nesse documentário que eu vou fazer, ele me pergunta, né, o que eu vou fazer profissionalmente, agora que estava acabando o ensino médio, e eu falo que eu iria fazer um curso de maquiagem e de cabelo, porque eu achava que aquelas áreas eram áreas possíveis de uma travesti habitar. Eu não sou boa de maquiagem. Nem quando eu alisava meu cabelo eu conseguia dar uma escova decente. Então, assim,
eu não tinha aptidão para aquilo, sabe? Mas ou era possivelmente ser a travesti, essa figura muito presente nas periferias do Brasil, essa travesti que atende clientes como cabeleireira, ou era ir para o destino compulsório da nossa população, que era a prostituição. E eu tenho amigas que trabalham, né, como trabalhadoras sexuais por escolhas, e elas são muito felizes e satisfeitas com as escolhas delas. Mas o trabalho sexual, ele exige uma determinada expertise, que eu, Maria Clara, reconheci desde muito cedo que eu não tinha essa expertise, esse manejo, essa malandragem. Então, eu entendia que eu não dava para eu simplesmente descer na pista, achando que eu ia conseguir dar conta do que me seria exigido. Eu vou colocar dessa maneira bem transparente com todos vocês aqui. Então, quando esse meu amigo chamado Igor Travassos faz essa pergunta, ele muda completamente minha vida. Ele pergunta, tá, você terminou o ensino médio, por que você não tenta entrar na UFPE? Nenhuma pessoa da minha família tinha estudado na UFPE. Então, eu não tinha aquela referência de que é possível entrar na universidade. É possível se tornar uma estudante universitária, né? E a universidade, nesse sentido, mudou a minha vida. Se eu estou aqui falando hoje com vocês, mesmo com todas as limitações, todas as barreiras institucionais, todas as disputas inerentes à própria instituição, a universidade, ela me deu possibilidades para além daquilo que estava designado para uma travesti negra nordestina como eu, sabe? A universidade possibilitou que eu questionasse várias coisas que iam aparecendo no meu caminho e que para muitas pessoas e para muitas de nós aquilo era um destino dado, né? Logo no início de Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire fala que a desumanização ela não é um destino dado, mas sim que ela é resultado de uma ordem. Quando eu me afirmei Maria Clara, ainda no primeiro ano, eu fui tirada de banheiro feminino, enfim, tudo que você pode imaginar de violência transfóbica, eu passei naquele meu primeiro ano vivendo como Maria Clara. E existe uma perversidade tão grande na transfobia, assim como no racismo e no sexismo, que você naturaliza aquilo como algo que você vai sempre ter que enfrentar, sabe? E eu acho que a produção do conhecimento, a leitura feminista, né, a leitura transfeminista, a leitura feminista negro, essas leituras, essas autoras, essas pensadoras, elas me possibilitaram desnaturalizar essas violências. Então, hoje, eu tenho plena consciência que se eu saio da Olido e eu sofro uma situação de transfobia, aquela problemática, ela não está localizada, ela não diz respeito só a mim. A transfobia em um país como o Brasil é um problema político coletivo, né? Se a gente não se constrange de ouvir repetidamente que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e nós não fazemos nada em nossas micropolíticas, nas nossas relações cotidianas, nos espaços que a gente transita, nas relações pedagógicas que a gente estabelece com outras pessoas, nós estamos sendo corresponsáveis pela manutenção desta violência. Então, eu acho que a universidade, assim como os espaços culturais, como outros espaços, o parlamento, os movimentos sociais, todos esses espaços, eles são educadores, né? E nós temos uma responsabilidade, ao menos essa é a minha visão, de adentrar esse espaço e de inquirir esse espaço para que ele se movimente. Já finalizando, em uma das entrevistas que eu dei sobre pedagogia das travestilidades para a revista Gênero e Número, o título foi justamente esse: Nossos corpos são pedagógicos, porque eu não acredito que um espaço ele permaneça o mesmo após a entrada de uma travesti, desde o lugar da dignidade. Muito importante tudo que você falou. Eu acho que já dá para fazer um gancho, né? Que o corpo fala, o corpo das pessoas trans grita, e o corpo de uma pessoa gorda já berra, e tipo assim, é alto, tá ligado? Nosso corpo chega falando alto. As pessoas já têm uma impressão
muito nítida do que pode ser, de como tem que ser, e já colocam a gente nesse lugar de violência. A vivência trans não se resume a passar violência, né? Inclusive, a vivência trans, ela é muito ampla, porque pessoas não binárias também podem se dizer trans. E cada pessoa vai ter uma experiência com o seu gênero, com a sua performance, com a sua expressão de gênero, de uma maneira completamente diferente da outra. Aí, respondendo sua pergunta em relação ao rap, né? Aonde que ele chegou, como ele chegou. Então, parça, eu acho que foi o seguinte, mano. O rap foi a minha forma de gritar sem que me vissem, mano. Tá ligado? Meu corpo por si só já fala. Chegou um momento na minha carreira, junto com o Rap Plus Size, que eu entendi que eu não precisava mais falar o tempo todo sobre gordofobia, sobre machismo, apontar as paradas erradas que estavam acontecendo. Eu acho que o primeiro disco do Rap Plus Size fala bastante dessas coisas, mas não só fala, traz soluções, traz força, traz poder, né? Tipo, o poder da gente se olhar e falar, mano, eu mereço coisa melhor do que o sistema me oferece, do que a sociedade me oferece, sabe? Se eu passo por tudo isso é porque a sociedade me quer nesse lugar. E, tipo, eu não preciso estar nesse lugar, sabe? E aí chegou um momento no meu processo de escrita que eu já coloquei na minha cabeça que, mano, meu corpo já fala o que eu preciso que fale. O resto, mano, é o que eu gostaria que ele dissesse. Então, eu coloquei isso na minha música. Daí, a gente começou a escrever mais música pra dançar, tá ligado? Pra curtir. Porque, tipo assim, depois que a gente soltou uma música chamada Toda Grandona, nas redes, que viralizou, foi parar em página de meme. Pra viralizar, pra gente ser chacota, viraliza, né? Pra falar, nossa, que foda. Não viraliza. Esse é o lugar, tá ligado? Mas isso foi positivo de alguma maneira, porque muita gente passou a ouvir a gente. Tinha gente que chega em mim, tem gente que chega em mim e fala, mano, nem gosto de rap, mas ouvi seu som e eu gostei, porque fala comigo, porque eu me identifico, eu me sinto representado de alguma maneira. Isso aí é muito louco, mano. Porque às vezes eu mesmo não tenho referência dentro da música, dentro das artes, tipo, de corpos como o meu, tá ligado? Corpos trans masculinos gordos, assim, que estão em algum lugar de relevância a nível nacional. Tipo assim, não tem uma, tá ligado? Eu vejo muitos corpos trans, principalmente travestis. Eu acho isso impulsionador, é necessário, tá ligado? Mas corpos como o meu eu não vejo. Então, quem vai ser minha referência, mano? Eu mesmo. Então, é esse lugar, assim, de chegar e falar, mano, eu sou minha referência, você pode ser a sua também. Tem várias pessoas aqui que eu estou vendo aqui que faz arte, que troca ideia. Salve Guaiana, salve Parça Maré. A gente está aí fazendo arte, fazendo música, fazendo cultura, produzindo as paradas e não está sendo visto. E aí, esse último ano que eu lancei meu disco, eu fiquei... eu sofri, assim... uma parada que eu nunca passei com o Rap Plus Size. Eu acho que a pandemia contribuiu para isso, pá. Mas eu me senti apagado de uma maneira que eu nunca tinha sido antes, mano. Tipo assim, então você é trans. Nem vou dar play nisso aqui, mano. Isso aqui nem vai ser visualizado. E eu fiz de tudo, tá? Eu fiz o que eu sempre fiz. Divulguei nas páginas, mostrei meu trampo, revista, não sei o que lá. Tipo assim, não dá, não vai, mano. É incrível. Mas, ao mesmo tempo, em todo lugar que eu vou, como presença física, vem uma pessoa trans, me olha no olho e fala, mano, você é foda. Isso aí é o que paga, tá ligado? A gente pode abrir, né? O que vocês acham? Tem? Como a gente tem uma meia hora ainda, eu pensei em abrir para perguntas e a gente vai seguindo. Pode ser? Rafa, aqui, a voz da consciência, aqui no fundo. A gente não combinou, deixa eu ir para a luz, porque senão o pessoal briga comigo.
A gente não combinou, mas quando vocês têm perguntas, vocês podem ficar aqui de boa e eu vou para me aproximar da plateia para coletar as perguntas de vocês, tá bom? Trazendo, como eu trouxe nas outras mesas, a reverberação na transmissão online está correndo solta. Galera também super adorando, se identificando com tudo que vocês estão trazendo. Então, quero compartilhar isso aqui com vocês. E aí, nesse momento de roda, de conversa... Roda não, né? De conversa, de troca. Antes de ir para o público, eu queria trazer algumas considerações da minha parte. Enquanto uma mulher trans, que também está nesse corre, que também está nesse rolê, eu acho muito forte o que vocês trazem desse lugar dos acessos, que não são fáceis, e a gente sabe o que é, né, garantir o mínimo de acesso e como é a permanência nesses lugares e nesses espaços, mas mesmo assim chegar e falar para outros nossos e nossos, da importância de estar, da importância da importância de conquistar também os espaços e acessar também. Então, de ir para a universidade, de se arriscar, de apostar na sua carreira artística, de apostar no seu trabalho. Então, isso é algo muito importante, inclusive reforçando toda vez nos programas. Se vocês conhecem pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, conversem com essas pessoas, tragam essas pessoas para se inscrever nos programas PIAP, vocacional. A gente teve uma mesa com a Lia de Castro, e ela trouxe muitas colocações muito fodas, assim, muito incríveis, e a gente falou sobre essa questão de permanência, a gente falou sobre essa questão do estar enquanto corpos trans, corpos travestis. Então, acho que isso é uma questão muito importante, né? E a gente tem as ações afirmativas dentro dos programas da Secretaria, mas a gente basicamente ainda conta nos dedos quantas pessoas trans, travestis estão nos programas enquanto artistas educadores, educadoras. Então, acho que é importante reforçar aqui, aproveitar essa mesa, para quem conhece, para quem tem proximidade de pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, que se inscrevam dentro dos programas para a gente poder fortificar e poder também trazer outros pontos de vista, para a gente poder trabalhar de fato, de forma mais efetiva, as ações afirmativas dentro dos programas, porque é muito importante. E uma questão assim, que eu queria trazer para vocês. Dentro dos espaços onde vocês estão, vocês lidam com a solidão de olhar e falar, nossa, eu não tenho uma outra mana aqui junto para trocar vivência, para trocar essas experiências. Vocês conseguem, ou talvez seja uma visão contrária, de vocês já estarem inseridas de uma outra forma, que vocês conseguem estar mais próximas de outras pessoas LGBTQIAPN+, nos espaços onde vocês ocupam. Como que é isso para vocês? Eu vou ser bem honesta em relação a isso, tá? Eu não costumo me sentir sozinha, porque a minha entrada, vou dar um exemplo assim bem palpável. Falei, né? Quando eu entrei na UFPE, eu não fui a primeira travesti a ser estudante da Universidade Federal de Pernambuco, mas sim do curso de pedagogia, né? Mas, enfim, éramos, sei lá, 3 pessoas, algo nesse sentido. Quando eu me mudo para São Paulo em 2019, eu faço uma reuniãozinha de algumas meninas que eu conhecia lá, né? De 2015 para 2019, nessa reunião que eu fiz, dizer assim, olha, tô indo, vou desacuendar. Eu lembro de maneira muito viva, assim, tinha 10 de nós, e pode parecer um número muito pequeno, mas, assim, essa presença, ela, sabe? Então, e olha que eu já estive em espaços bem inóspitos. Eu já fui assessora da Malunguinho durante 3 anos e meio na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, éramos nós duas, a Hilton, por vezes a Carolina Yara, em outro momento. Mas eu não costumo, assim, sentir essa solidão tão forte, mas eu também entendo que isso diz muito respeito aos lugares que eu habito mesmo, enquanto pessoa, enquanto corpo. Ainda que nossa entrada em muitos desses espaços seja mais difícil, eu nunca me vi sendo realmente a única. Só teve uma vez que eu me senti dessa maneira, e daí eu entendo que isso
essa sensação esbarrou ali em algo que era para além da identidade de gênero e da raça, que foi nesse evento de Harvard que eu fui no ano passado. Esse evento de Harvard foi o segundo encontro intercontinental de estudos afro-latino-americanos. Então, era um congresso acadêmico que reunia pesquisadores e pesquisadoras do mundo todo que estudavam questões de raça, digamos, na América Latina, e tinha um grande contingente de pessoas. Na verdade, a maior delegação era brasileira. Então, era muito lindo. Éramos intelectuais, negros e negras e negres, em Harvard University, Massachusetts, né? Todo mundo lá, uma pretaiada nos Estados Unidos no final do ano, um frio babado, mas teve um momento, e eu até conversei isso com algumas pessoas lá, que eu me senti sozinha, porque eu era a única travesti da delegação. Só tinha uma outra travesti, que era uma colombiana, que a gente se olhou. Sabe quando você está num lugar e você bate Sempre o olho numa pessoa olhar, assim, e de você longe. de longe assim, aí eu fui, olá hermana, muito gusto verte, assim bem finalmente, né? E foi engraçado assim, porque eu acho que as interseccionalidades elas realmente são complexas, né? E eu estava ao lado de um grupo, digamos, de 150, 100 pessoas negras, né? Pessoas que lutavam muito durante 2 anos para estar naquele congresso nos Estados Unidos. E estávamos festejando todos por estarmos lá, mas mesmo dentro desta unidade entre pessoas negras, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e fiz, nossa, eu sou a única travesti que está aqui, eu sou a única que conseguiu vir para cá, né? Então, neste dia eu me senti só. Nesse dia, eu não vou mentir para você, eu me senti só, assim. E eu conversei com um amigo, que hoje agora está professor da UFRJ, e eu fiz assim, Guilherme, na próxima conferência, eu acho que eu tenho a responsabilidade, assim, de tentar mobilizar que outras meninas, que outros meninos, que outras pessoas trans também possam estar nesse espaço, também possam viver essa experiência de estar aqui apresentando sua pesquisa em um país estrangeiro, tentando falar um inglês, né, se virando no McDonald's, sabe? Um perrengue chique, a gente também tem direito a viver isso, entendeu? Acho que você me pegou num dia ruim para responder esse bagulho aí, hein, mano? Fica à vontade, caso você não queira responder também, mas fica à vontade. Mas acho que o lugar de ser uma pessoa neurodivergente é algo que bate bastante, tá ligado? Também. No final, parece que, mesmo estando entre esmins, falando assim mesmo, eu ainda me sinto bastante sozinho, tá ligado? Mas é porque eu acho que a neurodivergência, ela atrapalha mesmo as relações no geral, tá ligado? Você construir vínculo é outra parada, assim. É muito difícil. Construir e manter, né? Eu acho que essa é a parada, assim. Mas, sim, eu me vejo numa rede muito forte, assim, de pessoas transmasculinas, não binárias, que estão seguindo caminhos muito semelhantes aos meus, né? Falando num âmbito geral, assim, a gente fez um festival, dia 30 de junho desse ano. Fez um festival chamado Transmasculinos Existem. E aquele dia ali foi foda, mano. Foi muito lindo, tá ligado? E foi lindo ver quanta gente tem fazendo essa parada, quanta gente incrível estava ali, mostrando talento, mostrando potência, tão forte assim. Então, assim, acho que sozinho mesmo, eu nunca vou estar, mano. De fato.
mas a solidão, acho que ela sempre vai bater. Eu acho que, de fato, sozinhos a gente nunca tá, né? Mas existe uma distância, né? Que a gente vai tentando lidar com ela. No dia que a Lina e a Gal Martins estavam aqui, uma mulher trans que estava uma pessoa trans que estava na plateia, que estava num processo muito recente de transição, e a gente entrou um pouco nesse assunto, né? É uma jovem monitora, faz parte de um dos programas, e ela estava falando sobre ela não ter contato com outras pessoas do universo trans, contato com outras pessoas travestis, enfim. E aí ela traz isso na fala dela, né, sobre sentir que está sozinha, nesse sentido de não ter convivência com outras pessoas iguais a ela, né? E como que isso afetava as relações dela no trabalho, como afetava as relações dela no dia a dia, ainda com esse fato de ser uma pessoa com menos de um ano de transição hormonal, sobre medicamento e tudo mais. Não sei se vocês sabem, no programa PIA de Iniciação Artística, esse ano, primeiro ano que nós temos 2 pessoas trans como coordenação artístico-pedagógica, que uma sou eu e outra é o Stefan Leal. Salve para o Stefan, que também fez mediação em uma das mesas segunda-feira. Ele é um homem trans não binário, então é o primeiro ano, né, de 14, 15 anos de programa que a gente tem 2 pessoas trans ao mesmo tempo assumindo cargos de coordenação, assim. E de vez em quando eu acho que aparece assim essas situações de um distanciamento em relação às outras pessoas nesse ambiente de trabalho, no ambiente educacional, no ambiente institucional, porque mesmo que as pessoas aqui não tenham uma relação de um vínculo próximo, elas ainda têm muitas coisas que as ligam no campo da cisgeneridade, da normatividade e tudo mais. Então, quando a gente trata de corpos não normativos, quando a gente fala de vivências de pessoas trans e travestis, nesses espaços educacionais, institucionais, nós temos o Lui também, que é um artista educador que está aqui na plateia, maravilhoso. E acho que é isso, assim, eu trago essa pergunta, essa provocação, para vocês responderem, darem a visão de vocês, que pode ser uma visão totalmente diferente da minha, mas também para provocar essas pessoas que estão aqui, entende? Muito obrigado pela colocação, pela resposta de vocês. Alguém na plateia tem alguma pergunta? Vamos lá. Gente, eu ainda não caí nesse salto, viu? Amanhã é o último dia, vamos ver. Licença, boa tarde, gente. Sou Nise, tenho me apresentado como Nise, uma pessoa não binária também. E eu vou tentar construir a minha pergunta, que na verdade eu ia tentar fazer quando a Lia estava aqui na mesa, e eu acho que super cabe aqui também. Recentemente eu li um livro que é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que é sobre um psicanalista trans que tenta argumentar, enfim, falar sobre como é sair da jaula da feminilidade para ir para essa jaula da masculinidade, entender que não faz sentido, e aí se vê entrando numa terceira jaula, onde as coisas vão se bagunçando, se mesclando, e aí a minha pergunta porque esse livro me deixou muitas incógnitas, né? A minha pergunta é, a gente trabalhando com a primeira infância, a infância e o começo da adolescência, como a gente deve abordar as crianças, né, sem designar gênero, né, sem empurrando aí essas jaulas para as crianças, né, para que elas cheguem nesse momento, por exemplo, da universidade, e aí elas cheguem convictas de que, embora seja um número pequeno, elas estão seguras, porque dentro de casa tem um apoio, porque sabe que existe uma rede mesmo de afeto, né, que pode segurar essa pessoa quando num ambiente cheio de pessoas cis fazem elas se sentirem diferentes demais, né? E acho que também a outra pergunta é como a gente, como arte educadores, deve pensar mesmo esse tratamento para as crianças, para que elas cresçam sem serem culpadas de não se sentir pertencente ao gênero X ou ao gênero Y, ou sem se sentir culpadas por não se sentir contempladas por nenhum dos dois gêneros, sabe? Então, acho que vocês podem responder essa pergunta de acordo com a vivência de vocês. Eu vi que a Maria, ela tem uma convicção, assim, desde os 16 anos, assumir isso. É uma coisa, assim, que a gente não acha muito nos dias de hoje, porque
existe uma dificuldade muito grande em se colocar como a gente se enxerga, né? Então, sinto que também isso aconteceu com você porque se você conseguiu se assumir e se colocar com 16 anos, algumas pessoas estiveram ali segurando a sua mão para que você fizesse isso com 16 anos de idade e não com 30, 40, 24, enfim, né? E aí é isso, eu pergunto mais nesse lugar como arte educadora de primeira infância, saber como me colocar também. Você pode só repetir seu nome e se você puder dizer seus pronomes, eu acho também importante. Tenho me apresentado como Anise. Anise. Isso, Tá. Anise. E meus pronomes são ela, dela, ele, dele. Mas ainda assim é uma coisa que para mim não está afirmada. É só para não tratar por um pronome que... Ainda me entendeu? sinto nesse lugar de não me sentir contemplada nem com os pronomes ele, nem com os pronomes ela. E aí o ele é uma coisa que nem todo mundo aceita ainda e nem entende a importância, que aí também é um outro lugar. E aí eu acho que é isso. Tá. Eu vou Não tentar tem que aceitar, tem que respeitar. Vai lá. Eu vou tentar responder essa pergunta desde da perspectiva da educação. Eu acho que você pode falar um pouco, talvez, esse lugar da não-binariedade, talvez? Pode ser? Tá, eu acho que você está trazendo questões que são bem realmente fruto de uma leitura de Paul Preciado. Então, assim, você leu esse livro é um livro que foi a palestra do Paul Preciado para, né, os psicanalistas franceses. Esta palestra ela não conseguiu ser concluída porque eles não aceitaram o que ele estava dizendo e ele publica o livro, né? Eu acho que tem várias questões que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas eu acho, Anise, né, que você colocou alguns pontos. Eu acho que vou começar sobre essa questão da minha idade, que eu me afirmei Maria Clara. Na verdade, eu não tive apoio nenhum, assim. É óbvio que sim, não chegou nos extremos da expulsão familiar, né, graças ao orixá, mas foi um ato de insurgência mesmo. Eu era uma criança muito interpelada por não performar uma masculinidade que me era esperada. Eu, aos 13 anos, começo a vivenciar, né, a compartilhar, a estar presente, na verdade, em um espaço muito pulsante que tinha em Recife, que era a Fan Fashion. A Fan Fashion era meio que uma encruzilhada no centro de Recife, que jovens de 13, 14, 15, 16, 17, você já estava meio velho, assim, para estar naquele espaço. Dessa faixa de idade que a gente ia para esse espaço, essa rua, e foi lá que eu dei meu primeiro beijo, foi lá que eu, né, me reconheci como LGBT. Eu nem falo muito sobre isso, mas assim, eu passei muito tempo da minha vida ouvindo que eu era um homem gay, digamos, né? Então, assim, chegou um ponto que eu fiz assim, vocês estão dizendo tanto que é isso? Vou ver o que é isso. Essa foi a minha experiência. E daí, quando eu fui para esse espaço, que era um espaço de sociabilidade gay e lésbica, todo mundo estava dizendo que eu não estava performando aquilo que supostamente eu devia performar também. Então, mesmo nesse espaço homoafetivo, digamos, eu também encontrei uma resistência e uma incongruência. E daí, eu sou de uma geração, eu estava até conversando sobre isso, né, com o meu babalorixá, com os meus babalorixás, que eu sou de uma geração que a gente fala que é a geração Leatê, que foi a geração que se afirmou travesti, ou mulher trans, ou pessoa trans, depois da primeira entrevista que a Leati, grande modelo e afins, deu ao Fantástico, em 2011. Então, vejam, hoje eu já estou percebendo que tem uma nova geração, que é a geração Veneno, das meninas que estão se assumindo mulheres trans e travestis, depois de terem assistido Veneno durante a pandemia. Já encontrei 3 que me disseram isso. Então, é interessante, porque daí a gente vê a materialidade dessa discussão de representatividade que a gente tanto fala. Para mim, foi muito importante ter visto a Leia na TV, e a entrevista é super profunda, tem várias questões, mas foi importante para mim ver aquilo sendo televisionado e dando materialidade a algo que eu não tinha nome. Porque imagina você tentar pensar sobre algo que não tem nome.
né, um dos mais importantes livros do feminismo, A Mística Feminina, justamente discute sobre isso, com vários problemas, mas discute sobre isso, né? Que aquelas mulheres, né, housewives estadunidenses que viviam para os filhos e para os maridos, elas estavam vivenciando ali situações, problemas, frustrações que elas não tinham nome. Então, eu não conseguia materializar. Eu não era cis heterossexual, eu não era heterossexual. Eu também descubro que eu não me reconheço enquanto homossexual, que era a identidade que me era dada. O que eu sou, afinal? E acho que aquela entrevista ela me deu essa materialidade e eu tive esse impulso de insurgência. Hoje eu entendo que é Yansan, que, sabe, me colocou para dizer assim, vamos. Então, 16 anos eu tomo essa decisão, não tinha garantia nenhuma. Poderia ter dado muito errado várias coisas, mas eu agradeço por estar hoje aqui. E sobre essa questão da educação, veja só, a gente vem de um período da ideologia de gênero, né? Inclusive essa discussão vai voltar agora por conta dos planos municipais, estaduais e do plano nacional, né? As disputas. Na USP, eu sou orientanda da professora Cláudia Pereira Viana, uma referência no debate de gênero e educação, e eu aprendi com a Cláudia, eu já tinha essa concepção, mas isso se torna mais forte agora, que o gênero, né, enquanto organizador das relações, ele já está na sala de aula, vou falar aqui da sala de aula, mas vocês podem aplicar para os espaços que vocês transitam, independente se esteja no plano municipal de São Paulo, lá previsto para fazer a discussão, né? O gênero já está lá, na maneira como os professores estão ordenados, nas questões de professor de matemática é de uma maneira, olha, professor de matemática, a professora de determinada disciplina, o gênero já está nas relações que são estabelecidas por meninos e por meninas, o gênero já está na forma que a gente atribui os meninos, e daí uma intersecção com a questão de raça, os meninos negros, a posição de aluno problema, que não vai render, não vai dar certo, então deixa para lá, porque não tem o que se fazer com esse menino. Então, assim, essas questões, elas já estão nas escolas, ou nos espaços que nós, né, circulamos enquanto educadores, educadoras, elas já estão, independente se isso consta nos planos, né? A questão aqui, fundamental, é a disputa por qual perspectiva, né, de gênero a gente vai adotar na nossa sala de aula, né? Se é uma perspectiva essencialista, né, que nos coloca nessas jaulas, que nos adoece, né, que atravessa essas crianças e esses adolescentes e fere literalmente a psique dessas crianças e desses adolescentes, ou se a gente vai adotar uma perspectiva de gênero que nos permita sair um pouco desses aprisionamentos que estão tão cristalizados na maneira como a gente se relaciona. Eu não tenho uma receita de bolo, eu ainda vou chegar, talvez, acho que para a minha orientadora, me dá uma receita de bolo, porque sempre tem essa pergunta, lá no Centro da Juventude também teve essa pergunta. Eu não tenho essa receita de bolo, mas o que eu penso é que a gente tem a possibilidade, enquanto educadores, na verdade, assim, tudo bem, eu sou pedagoga, mas eu acho que educadores e educadoras são pessoas extremamente criativas, e eu acredito na nossa criatividade, sabe? Eu acredito que a gente consegue... Vou usar até uma questão do Pajubá aqui, dar um truque mesmo, sabe? Eu acho que a gente consegue dar esses truques. É importante mencionar, e isso eu também falei no Centro da Juventude Ruth Cardoso, que é preciso ter uma estrutura que nos apoie quando a gente faz esse tipo de discussão, porque a gente viu no processo do Escola Sem Partido que não adianta uma professora sozinha bater no peito e querer discutir gênero, porque daí um aluno filma, o vídeo cai no Instagram de um deputado, de um vereador conservador, a vida daquela professora vira um inferno e a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação lava as mãos.
E como fica essa professora que decidiu fazer esse debate sozinha, sabe? Então, eu acho que esse debate de gênero, uma questão fundamental que eu discuto, que nosso grupo de pesquisa discute, é que gênero é um dos vetores mesmo, né, que estrutura as relações sociais. Tem gênero em tudo. Né? Não dá para pensar política educacional sem pensar a questão de gênero, assim como questão de raça. Não dá para a gente pensar currículo sem pensar questões de gênero. Mas, na prática pedagógica cotidiana, na prática educacional, né, do dia a dia, eu, Maria Clara, acredito que, para além de uma vontade individual nossa, né, enquanto educadoras e educadores críticos que querem debater essas questões, a gente precisa ter um apoio institucional forte que nos proteja ao fazer esse tipo de debate e a ter esta iniciativa sob o chão da escola. É muito interessante essa pergunta sobre a educação, né? Que minha companheira, ela trabalha é uma escola, não é meio uma escolinha, é que é tipo focado em uma educação mais aberta para a primeira infância, né? Então vai do 0 aos 6 anos. E é muito interessante que nessa escola, nesse centro, como que chama? Vou chamar o nome, chama Quintal da Vila. E lá é para pessoas de classe média alta, né? Tem um custo elevado, tal. Mas assim, é muito interessante ver que lá está sendo aplicado uma educação que já pensa gênero diferenciado. E nessa primeira infância, isso é tão importante, sabe? Mas é muito doido ver que, assim, lá no Quintal, adotaram a linguagem neutra, tanto nas comunicações oficiais como dentro da escola, para se comunicar, tal. Não tem essa divisão de gênero para nada, para brinquedo, para nada, né, das crianças. E é conversado com as crianças sobre sexualidade de uma maneira muito, tá ligado? Tipo, nítida. Não vai falar a pepeca, o piu-piu. Fala, pênis, a vagina, pronto. E se conversa com isso com as crianças de uma maneira que elas entendem, de uma maneira simples, porque criança entende, mano, tá ligado? Entende, mano. Eu tenho muitas crianças próximas, assim, na minha vida, tá ligado? E aí, quando eu estava nesse processo de me entender uma pessoa trans, né, nessa transição e tal, mudei de nome. E aí, o meu sobrinho de 9 anos veio perguntar, tio, por que você mudou de nome? Eu falei, sabe quando você vai colocar um tênis e ele não serve mais? Era tipo isso. Aí eu escolhi outro. Entendi. Pronto, mano. Agora você me chama de ele, beleza? Tá bom. Ok. Então, assim, ter essa compreensão as crianças têm. Eu acho que o ponto está em contrariar, né, de uma maneira bem ativa aí, a família, as famílias, as estruturas institucionais, que quando a gente vai falar de escola pública, municipal, até de escola privada, nossa, é muita treta falar disso, abrir sobre esses assuntos, mas eu acho que aí que tem que estar o papel de educador tem que ser o de acolher, saca? Porque sempre vai ter uma criança trans ali, mano. Sempre vai, mano. Uma coisa que eu descobri é que nós estamos em todos os lugares. E uma coisa é certa, mano. Eu me entendi uma pessoa trans com 27 anos, 26 anos, por aí. Mas eu só pude me entender uma pessoa trans porque eu me conectei com a minha criança, mano. Que eu olhei para trás. Eu falei, desde ali, já não batia as coisas que me colocavam. Então, é muito real, assim, que cada vez mais as crianças com mais acesso, elas vão chegar e falar, pô, eu não sou nem menino nem menina, tia. Tá ligado? Pode crer. Pô, tio, acho que eu sou um menino. Pô, tio. O Pedro tem, acho que ele fez 10, né, agora. O chão tá crescendo. Não, eu acho que ele fez 9, na verdade. Ele virou para mim um dia, estava lá em casa, né? Aí ele falou, Júpiter, acho que eu quero ser não binário. Aí eu virei e falei assim, Pedro, você pode ser o que você quiser, mano. Tá ligado? Eu acho que é esse
lugar de acolhimento, assim, de... às vezes a criança não quer chegar na família e contar isso. É muito difícil, é um processo muito complicado. Mas ela vai chegar em você e falar, meu nome é tal, meus pronomes são tais. Pode ser assim, você vai tratar aquela criança daquela forma, sabe? E é lógico, né? Ter outras pessoas trans no mesmo ambiente faz essas crianças terem noção de outras coisas, né? Então, assim, educadores trans, não binários, é massa, cara. É importante, tá ligado? Ao mesmo tempo que ter outras crianças trans ali para se conversar é interessante também. É importante. Às vezes fazer uma ponte, né? Você conhece fulano de tal ali da quinta B ali? Talvez vocês podiam ser amigos, hein, mano? Porque eu acho que... Sei lá, é só a gente ser ponte também, sabe? E não ser muro, tal. Essas coisas. E... É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que responde. Responde. É isso, valeu. Pessoal, a gente está chegando. Obrigada, Júpiter, obrigada. Maria Clara, pelas colocações. A gente está chegando no final da mesa. Todas as mesas a gente tem a mesma sensação, que a gente é inimigo do tempo, porque a vontade é de ficar e aprofundar muito mais. Mas o nosso tempo é esse. Só uma coisinha rápida. Quando você estava falando agora, lembrou de uma situação recente que aconteceu em uma dos CCAs que eu dou aula. Os meninos têm uma questão de ficar falando toda hora, pega no meu pau, pega no mês, pega naquilo outro. Aí você chega às 7 horas da manhã para dar aula e você já ouve a patifaria. Aí teve um dia que eu peguei e falei, então vamos fazer a semana do pau. Vamos fazer a semana do pinto. Sabe o que a gente vai fazer? Vocês limpam o pintinho de vocês direitinho? Porque a tia vai ensinar. Porque se vocês vêm com o pinto, que nem com a cara que vocês vêm toda cheia de remela, então tem um problema aí, entende? E aí a gente ensinei, pega, faz assim, 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 pega nas bolinhas, limpa, não sei o que, eles, assim, por que você está falando isso? Como que você sabe de tudo isso? Você é mulher. Eu sou uma mulher, mas eu tenho pau, eu sou travesti. E aí foi a conversa da semana com as crianças do CCA, de 7 a 12 anos, mas é nesse lugar, assim, tipo, gente, é de entrar nos assuntos, sabe? Também é de correr esses riscos. E nem de correr risco, a gente está falando de seres humanos, sabe? Entendeu? No final do dia, você tem que saber, você tem que ter noção básica, independente de quem está te passando isso. Independente se é uma pessoa trans ou não, a pessoa está te passando alguma informação e você tem que assimilar e pronto, acabou. Entende? Quando você fala, me vem um pouco disso. Esse relatinho, mais um aqui para compartilhar. Eu quero que vocês agora façam suas considerações finais. Rafa, se você tiver mais alguma coisa para trazer, façam as considerações de vocês. Passem as redes, agenda, contato, o Pix também, aquelas. Digam onde vocês estão, onde essas pessoas que estão aqui podem encontrar vocês, se caso tiverem outras perguntas, outras colocações que elas queiram fazer. Tá? Agora é o momento. Eu só agradeço assim, o espaço, Maria Clara e Júpiter, pela conversa, e dizer que a gente segue nas redes, que esse assunto, que essa conversa não se encerra aqui. E é isso. Meu Instagram é Rafael Gersh, só me procurar lá. Meu Instagram é Júpiter, com 2 sets no lugar do T. JUPI77ER, certo? E lá nesse perfil aí, vocês podem baixar e-book, guia de linguagem inclusiva, ouvir meus discos, assistir meus clipes, olha que legal. Tá tudo lá, é só isso. Obrigado. Qual foi o último lançamento, Júpiter? O último lançamento? O último lançamento foi o clipe Legítimo, certo? Tá no YouTube. E eu vou soltar mais um aí esse mês, se der tudo certo. Agosto tá chegando já, né? Então eu posso falar esse mês. Hein, gente? Mas você não vai falar a consideração final? Minha consideração final é muito obrigado pelo convite. É TDAH, gente. Bom, gente, só tenho a agradecer mesmo, porque é sempre enriquecedor, né? Ouvir Maria Clara falar, ter essa troca que nós está tendo aqui. E é isso, né? Cheguem lá, troca ideia no inbox também, quem quiser, quem precisar, tirar dúvida. Eu queria ter falado outras coisas também, pensei em outras coisas, mas a gente vai desenrolando aqui. E é isso. Valeu.
Não, é bem breve também, agradecer pelo convite. Esse é meu segundo ano, né? Participando do primeiro foi especificamente no PIA. Agradeço pela possibilidade, pela oportunidade de dialogar com vocês, estar nesse momento aqui, ouvindo, aprendendo, trocando. Como boa freiriana, eu acredito no diálogo, na troca dialógica, então eu saio daqui transformada também. Agradecer vocês que ficaram até o final, escutando a gente. É isso, vocês podem encontrar Pedagogias das Travestilidades em todas as livrarias possíveis, está no site da Amazon. O livro está com uma ótima distribuição, acabou de ser reimprimido para a segunda edição, o que quer dizer que está vendendo bem, que tem procura e que é uma mensagem importante também para o mercado editorial, que existe um público, né, interessado em ler, em consumir essa produção de conhecimento, né, que está sendo aí desenvolvida por pessoas trans. Então, axé pra gente. Um beijo. Arrasou, arrasou, arrasou. Pessoal, lembrando que a nossa última mesa é amanhã na Vila Itororó. Então, a gente vai encerrar o nosso seminário amanhã. Às 17 horas começa a festividade, está todo mundo convidado, convidada, convidados. Tem comes, tem bebes, tem música ao vivo. Então, vamos celebrar esse seminário, essa semana maravilhosa que a gente vem tendo amanhã. Vamos encerrar com chave de ouro. Vocês fiquem aqui, porque vocês vão tirar uma fotinho agora, posada. Muito obrigada, gente. A gente se vê amanhã. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário da Supervisão de Formação Cultural, uma prática de diálogo transversal e formativo entre os nossos programas, que estão presentes por toda a cidade. Com 40 anos de história, a Escola Municipal de Iniciação Artística iniciou a sua expansão ano passado e hoje já conta com as unidades do Jabaquara, Chácara do Jockey, Brasilândia e com mais 3 unidades a caminho. São mais de 12 milhões de reais de investimentos só neste ano e mais de 1.800 crianças contempladas nesses territórios. O programa vocacional completou 20 anos de transformação artística na cidade de São Paulo. E só neste ano já foram mais de 5 milhões de reais investidos em recursos e mais de 4.000 vagas disponibilizadas. E as inscrições continuam abertas ao longo do ano. Já o programa de iniciação artística PIA contemplou mais de 5.000 pequenos a partir dos 6 anos de idade só em 2023. Junto com o PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, direcionado para crianças a partir dos primeiros meses de vida, vem fomentando os primeiros passos das crianças da cidade com uma formação cultural humanizada e diversa. Os dois juntos somam mais de 10 milhões de reais em investimentos só neste ano. É a SMC pensando cada vez mais na formação dos pequenos cidadãos. E o que dizer do programa Jovem Monitor Cultural, hein? Em seus 14 anos de história, esse programa já mudou a vida de muita gente. Distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, o PJMC já garantiu a formação de mais de 330 jovens entre 2022 e 2023. E conta com mais de 10 milhões de reais em recursos investidos para garantir a continuidade dessa formação plural no campo da cultura, que é tão importante para as juventudes. E falando em juventudes, o Rede da Hora chegou ano passado e já tem história para contar. O mais novo programa da formação cultural já tem mais de 10 milhões de reais em recursos investidos e 2 estúdios containers inaugurados e super equipados para formações no eixo de som, imagem e audiovisual. Ah, e o terceiro polo está previsto para ser inaugurado ainda em 2023. Só nesses 2 semestres já foram abertas mais de 2.000 vagas para alavancar a economia criativa das juventudes periféricas e potências da nossa cidade. Esses programas são tudo, né? São 525 artistas educadores contratados e atuando em todo o território, trabalhando pela cultura da cidade. Então não se esqueça de acompanhar os nossos programas nas redes sociais e ficar sempre por dentro das novidades dessas formações que transformam tanto a nossa cidade. Um bom seminário para você!